Hoje eu quero compartilhar uma palavra que tem o título Supere os seus limites. Supere os seus limites. Eu quero ler o Salmos 24 com você. Abra sua Bíblia. Salmos 24, verso 1 até o 10. Ele fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Fale, se você está assistindo o culto com alguém, fale aí para o teu vizinho, para a gente não perder o costume de falar para o vizinho, né? Fale, você pertence ao Senhor. Se você é um habitante desta terra, você pertence ao Senhor. Você tem um dono. Você não está aqui sozinho. Verso seguinte: porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Levante a sua cabeça, levante a sua fronte. Você que estava caído, você que estava com um semblante triste, você que estava preocupado, você que estava cabisbaixo, levante a sua cabeça, porque o Rei da Glória está entrando. Amém? O Rei da Glória está entrando. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é este, meu irmão? Rei da Glória é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, como eu te falei, eu quero compartilhar algo sobre uma palavra, sobre supere os seus limites e por que eu e você devemos superar os nossos limites. Por que os teus limites agora estão sendo testados? Porque os teus limites agora eles precisam avançar. Porque os teus limites precisam romper. Sabe, se você já andou de avião, você certamente, em 2 momentos, em toda a viagem de avião, é muito parecido, e tem 2 momentos mais tensos, né? Um deles é quando o avião decola, não é? Você sente um frio na barriga, aquela velocidade do avião tomando na pista, e de repente ele empina o bico e começa a ganhar altura, e aí você fica tenso, né? Às vezes dá aquele medinho, aquele frio na barriga. Meu Deus do céu, será que esse negócio vai subir? Será que esse trem aqui vai tudo esse peso, essas toneladas aqui vão ficar lá em cima? Mas logo essa tensão ela acaba, que o avião toma altitude e ele entra num voo de cruzeiro, né? Se não pegar nenhuma tempestade, não pegar nenhuma turbulência pelo meio do caminho, geralmente os trajetos eles são muito tranquilos, né? Parece que você nem sente o avião mexer. Mas há um outro momento muito delicado e muito arriscado,
que é o segundo momento de maior tensão para mim, que é o momento da aterrissagem. Quando o avião aterrissa, irmão, ou quando ele está próximo a aterrissar, ele vai baixando a altitude e vai baixando, de repente, às vezes o piloto ele é um pouco inexperiente ainda, e de repente ele dá aquele solavanco assim, você, meu Deus do céu, e tá repreendido isso em nome de Jesus, você começa a orar. Se você não sabia orar, você já começa a orar, e aí o avião vai se aproximando da pista, e ele vai entrando, achando o lugar ali para ele encabeçar na pista, e ele vai baixando a sua altitude, e de repente parece que ele está perdendo a velocidade, parece que está tudo entrando nos conformes, e aí você está quase relaxando nesse momento, aí parece que ele dá uma acelerada para entrar na pista. E um outro grande choque é quando ele toca o chão, o trem de pouso toca o chão, e então dá aquele baque, aquele susto, né? E geralmente também quando, às vezes o piloto não é tão experiente assim, geralmente ele toca o solo com muita força, né? Para os pilotos, eu imagino que isso já estão tão acostumados que para eles um impacto a mais, um impacto a menos, para eles não faz muita diferença. Mas para a gente, que às vezes viaja cada morte de papa de avião, a gente se assusta com cada coisa diferente. Mas nesse momento da aterrissagem, é um momento de bastante tensão. E qual que é a informação que o piloto dá nesse momento para nós? Ele fala, olha, você precisa se preparar, ele fala para toda a tripulação e para os passageiros, olha, estamos nos aproximando do nosso destino, então agora você precisa voltar o seu assento à posição vertical, você precisa se sentar, se você estava naturalmente em pé ou no banheiro, agora você não pode ir no banheiro, você tem que se sentar, você tem que voltar o encosto na posição vertical, e você tem que afivelar os seus cintos, porque é um momento de grande tensão, é um momento de grande risco, porque você pode cair, você pode se ferir, alguma coisa do bagageiro pode se soltar e cair, então você precisa ter a máxima atenção, o máximo cuidado no momento que o avião aterrissa. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando sobre avião? O que o avião tem a ver conosco? O que isso tem a ver com superar os nossos limites? Irmão, eu creio que nós estamos, em algum momento, não sou taxativo e não vou fixar nenhuma data, mas eu creio, meu irmão, que nós estamos nos aproximando num momento de aterrissagem. Toda essa situação que nós estamos vivendo, e tudo isso que nós começamos e decolamos no ano passado, nós tivemos um grande momento de tensão, não é? Tivemos um grande momento de muita tensão, muito medo, muitas incertezas, muitas dificuldades, e este avião decolou. E por algum tempo, e por vários meses, passamos aí como se fosse um voo de cruzeiro. Nos acostumamos com a situação. Estávamos voando, não estávamos em terra firme, estávamos em um outro ambiente, numa outra situação, mas toda essa situação que estávamos vivendo, estávamos calmos, né? Até acostumados, nos acostumando com o tal do novo normal. Mas parece que de uma hora para outra também as coisas se intensificaram. E parece que tudo ficou um pouco mais difícil ainda, ou parece que mais difícil. Isso me fez pensar, será que estamos chegando no momento de aterrissagem? Será que por estarmos vivendo num período mais crítico, mais turbulento e mais difícil, estamos nos aproximando de uma aterrissagem? Queira Deus que sim, e eu torço por isso. Não estou dizendo que já estamos aterrissando, não estamos dizendo que, não estou decretando e declarando não sei quando nós sairemos definitivamente dessa situação,
Mas o fato é, meu irmão, que nós vamos sair. Em algum momento nós vamos sair. E nós vamos aterrissar esse avião. E para nós aterrissarmos, para nós colocarmos novamente os pés no solo, nós precisamos ter alguns cuidados. Nós precisamos ter algumas atitudes. Eu creio que esse momento, essa situação que parece que se intensificou, parece que ficou mais difícil, pode ser o momento da nossa aterrissagem. Sendo assim, também é o momento de maior cuidado. E é o momento, justamente, de superarmos os nossos limites. Os nossos limites estão sendo testados. Os nossos limites estão sendo postos à prova. Você está sendo provado na sua saúde. Você está sendo provado nas suas finanças. Você está sendo provado nas suas emoções. Você está sendo provado nos seus relacionamentos. Você está sendo provado nas suas vontades, nos seus desejos. Em todas as coisas você está sendo provado. Então, essa figura do avião me faz ver duas coisas fundamentais. Quando o piloto fala que estamos chegando ao final, estamos nos aproximando do destino, então, duas coisas são necessárias, pelo menos. Uma é você estar sentado e colocar o seu assento em posição vertical, alinhada. Outra coisa é você afivelar os seus cintos. Esses dois elementos me falam de duas áreas bastante pontuais para nós. Primeiro, nós precisamos nos alinhar. Se você estava desajustado, se você estava descoberto, se você estava andando alegremente por aí, ou despretensiosamente, é o momento agora de você colocar a sua casa em ordem, se você ainda não o fez. É o momento, meu irmão, de você recolher a bola e rever a sua estratégia. O que eu quero dizer com isso? É o momento de você rever o que você está fazendo e como que você está com Deus. Talvez você tenha vivido por algum tempo, por alguns anos, de uma forma assim como você quis viver, não como Deus quer que você viva. Como você tem sido e agido com a sua família, como você tem sido como um trabalhador, empresário, como você tem agido como um servo de Cristo. Você pode deitar à noite no seu travesseiro e ter a consciência tranquila que você está alinhado com o Senhor, você está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, com as pessoas que você deveria estar, ou você está no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas. Por isso esse é um momento, meu irmão, de cuidado, para que você se alinhe, se em algum momento você saiu fora da sua jornada e da sua trajetória. Esse é um momento para que você reveja os teus conceitos, reveja os teus valores, reveja as tuas atitudes e coloque a sua casa em ordem. O que está fora do lugar aí na sua casa? O que está fora do lugar aí na sua vida? O que está fora do lugar no seu relacionamento com Deus? E talvez nem relacionamento com Deus exista. Então veja que este momento, um momento de grande tensão, mas de uma grande oportunidade. Porque todos os passageiros do avião, eles são notificados pelo comandante, pelo piloto, que está chegando o momento que você, de grande cuidado, e que você precisa
se assentar e você precisa se alinhar na sua poltrona. Todos os passageiros são avisados. Alguns ainda insistem em quebrar as regras que o piloto estabeleceu. Então, quero te convidar a você pensar e refletir sobre você, como a sua vida está nesse tempo. O que você precisa arrumar? O que você precisa consertar? Conserte. O avião ainda não aterrissou. Há uma janela de oportunidade aberta para que todos nós nos alinhemos. Em algum grau, em algum momento, em alguma ação, nós precisamos nos ajustar. Uma outra atitude que é requerida nesse tempo é a segurança. Você se assentar e afivelar os cintos, para que você esteja seguro. Ou seja, o que isso nos diz? Não seja imprudente. Se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Então é muito mais prudente você não colocar a sua mão no fogo, não é verdade? E como nós estávamos num voo de cruzeiro, acostumados, às vezes dava uma balançadinha, mas estava tudo certo. Podíamos andar dentro do avião, podíamos ir no banheiro, podíamos ficar tranquilos. Mas agora, no momento de maior risco, e na aterrissagem, onde pode acontecer os piores acidentes, então, você é convidado a afivelar os teus cintos. Preste atenção, ande seguro, não seja displicente, não seja descuidado, seja cauteloso. Nós vamos falar um pouco mais disso, um pouco mais à frente. Mas falando especificamente sobre superação, momentos decisivos exigem atitudes de superação. Momentos decisivos exigem atitudes de superação. Em momentos decisivos, nós não podemos permanecer da mesma forma. Os momentos decisivos, eles são os momentos que nos pressionam para que nós possamos crescer. Os momentos decisivos que nós enfrentamos na vida, eles são os momentos que marcam uma etapa. Eles são os divisores de água, eles são aqueles momentos, o antes e o depois. Os momentos decisivos é aquele momento chave na sua vida, em que você vai se lembrar, até aquele dia eu era assim. A partir daquele momento, a partir daquela decisão, a partir daquela situação, tudo mudou. Uma área da minha vida foi mudada, foi transformada. Momentos decisivos exigem superação. Momentos decisivos exigem que a nossa fé se supere. Momentos decisivos exigem que os nossos limites sejam superados. Eu coloquei essa foto aqui, eu não sei se você consegue enxergar aí de casa, mas é uma foto, aqueles que são um pouquinho mais velhos do que eu, com certeza vão se lembrar. Aqueles que são mais novos, talvez você não tenha nem ouvido falar. Mas essa foto aqui é o carro do Ayrton Senna, no GP do Brasil de 1991. Essa é uma corrida que foi lendária, uma corrida que ficou marcada na história dos grandes prêmios, e principalmente aqui para nós brasileiros, porque foi aqui no Brasil e foi com o Ayrton Senna, um grande piloto brasileiro. O que aconteceu nesse... Ainda bem que está online, posso espirrar à vontade. O que aconteceu
nesse grande prêmio. Aconteceu que o Senna perdeu todas as marchas do carro. O carro simplesmente quebrou o câmbio e ele ficou apenas com a 6ª marcha, faltando ainda 8 voltas para ele concluir a prova. Ele estava liderando a prova de ponta a ponta, mas tinha vários concorrentes dele, vários adversários, outros pilotos que estavam com carros muito melhores, muito mais velozes, e ele ficou nessa situação. O câmbio já estava quebrando, né, em vários momentos, foi perdendo algumas marchas e chegou no momento em que, quando faltavam 8 voltas para concluir a prova, ele ficou apenas com uma marcha, apenas com a 6ª marcha. Eu não sei o quanto você entende de mecânica, o quanto você entende de automobilismo, mas só para te dar uma noção, é como se você estivesse andando com o seu carro, né, e você está numa marcha mais leve para ter mais velocidade, e você tem que fazer uma curva, parar no sinal ou arrancar. Isso é praticamente impossível nos nossos carros, fazendo uma comparação bem grosseira para você entender. Ou seja, ele estava numa situação totalmente difícil e totalmente com um decreto praticamente da derrota. Era praticamente impossível um piloto concluir uma prova dessas com um carro tão potente, com tanta potência desse motor. Era praticamente impossível ele concluir a prova com essa condição. Mas algo que ele teve e que nós precisamos ter nesse momento chama-se controle emocional. Por quê? Por que você precisa ter controle emocional? Porque a sua boca pode ser o seu maior aliado ou seu maior opositor nesse momento. Nesse momento você pode ter um grande aliado, que é a sua língua, ou uma grande inimiga, que também é a sua língua. Vai de como você vai usá-la. Porque, meu irmão, pode vir pensamentos, pode vir situações na sua mente, às vezes que você pensa, que você maquina, que você fica aí pensando em desgraça, pensando em morte, pensando em coisas ruins. Mas você tem uma chave aí com você, e uma arma poderosa que é a sua língua. E você pode usar para declarar vida ou declarar morte. Você pode declarar a tua estratégia para o inimigo e deixar com que você se torne uma presa fácil. Por que eu estou falando isso? Assim como nesse momento, o Senna teve muito controle emocional. Porque quando as marchas foram quebrando, ele foi tendo dificuldade, ele não contou claramente para a sua equipe o que estava acontecendo no seu carro. Ele simplesmente reportou que ele estava tendo dificuldades com o carro. Por que que ele fez isso? Porque se ele abertamente abre o jogo e a sua equipe não poderia ajudá-lo nesse momento, naquela época a tecnologia era muito mais inferior do que nós temos hoje, e também nesses carros aí de Fórmula 1. Então, naquele momento, naquele tempo, não existia nada que a equipe dele poderia fazer. Mas se ele abre o jogo e ele fala, olha, perdi a marcha tal e tal, e tá muito difícil aqui, qual seria a reação natural da sua equipe? Eles ficariam desesperados, eles ficariam angustiados, e ainda mais porque eles não poderiam fazer nada. A sua equipe ficando angustiada e desesperada, a equipe concorrente certamente iria ver o desespero e a afobação que a equipe estava tendo, e certamente perceberiam que algo estava errado com o carro do Senna.
Mas como ele não fez isso, a equipe se manteve tranquila, acreditando que ele estava simplesmente administrando, porque ele estava andando um pouco mais devagar, que ele estava administrando a sua vantagem. Então a equipe concorrente não soube do ocorrido e não pôde orientar melhor o piloto segundo colocado. Porque o piloto também estava achando, e a equipe adversária, todos estavam achando que o Senna estava simplesmente administrando a vantagem, que era uma certa vantagem que ele tinha, e que se o segundo colocado ele apertasse o carro, que também ele tinha um certo probleminha, mas se ele apertasse mais o carro, acelerasse mais, o Senna poderia desenvolver mais o carro e o segundo colocado poderia arriscar a sua posição. Então, eles achando que ele estava administrando, eles também ficaram ali administrando a sua vantagem, a sua segunda colocação. Até que perto do final da segunda, faltando 2 ou 3 voltas para o final, eles se tocaram que na verdade ele não estava administrando, e sim ele estava tendo graves problemas com o seu carro. E eles tentaram aí sim de tudo acelerar e fazer o que fosse possível para chegar, mas não deu tempo. O Senna concluiu a corrida e se sagrou campeão do Grande Prêmio do Brasil de 1991. Ele levou o carro no braço, até que ele saiu do carro, teve que ser atendido pelos médicos, ficou um bom tempo lá em atendimento, e quando ele subiu ao pódio, mal ele conseguia erguer o troféu, porque ele teve que conduzir o carro com a força do braço, teve que segurar o carro, todos aqueles cavalos de potência no seu braço. Nesse momento ele foi obrigado a superar os seus limites, a superar os seus limites físicos, a superar os seus limites emocionais, porque tenho certeza que ele poderia ter simplesmente abandonado. Falar, eu quebrei, o carro quebrou, impossível. Todo mundo iria compreender, ninguém iria execrá-lo por ele ter abandonado a prova com todas as marchas, exceto uma funcionando. Ninguém iria falar que ele era um péssimo piloto, ninguém iria falar que ele era um desleixado, ninguém iria falar que ele era uma negação. Ninguém iria compará-lo ao Rubinho Barrichello. Se você conheceu o Rubinho Barrichello, você sabe também, ele foi um bom piloto, mas nós o taxamos de sempre estar sendo mais lento do que ele deveria. Mas certamente o Senna, nesse momento, ele não iria ser taxado de uma forma pejorativa, porque é muito compreensível. Mas é aqui que nesses momentos de decisão, nos momentos em que falta pouco para chegar na linha de chegada, falta pouco para o avião aterrissar, falta pouco para você concluir uma etapa, falta pouco para você concluir uma jornada, falta pouco para você se sagrar campeão, é nesses momentos que os seus limites são testados e você precisa tomar uma decisão. Eu escolho me superar, eu me submeto a esse processo e eu escolho me superar, ou eu vou sucumbir à pressão e vou desistir. Nesses momentos de tensão, nesses momentos de maior risco, nesses momentos de mais complexidade, tudo o que nós temos é levado à exaustão. Nós somos testados, os nossos limites são testados. Mas você tem uma escolha, você pode escolher desistir. Você pode escolher viver de forma ordinária. Ou você pode escolher o caminho dos vencedores. Você pode escolher o caminho da superação. Você pode escolher o caminho do campeão. Paulo fala que o prêmio está
reservado. O prêmio da soberana vocação nos está reservado. Mas agora deixa eu te falar, meu irmão, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, ele não está na porta larga. Ele não está no caminho asfaltado, ele não está naquele caminho cheio de flores. O caminho, o prêmio, o caminho que nos leva a esse prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, é o caminho da superação. É o caminho onde os seus limites vão ser levados à exaustão, onde os seus limites vão ser provados, onde os seus limites vão ser testados, e você vai ter todos os dias uma escolha: eu decido continuar, eu decido crer, ou eu decido abandonar. Todos os dias a nossa mente é testada, todos os dias o nosso controle emocional é testado e a gente é levado a pensar: meu Deus, está tudo acabado, meu Deus, eu perdi tudo, meu Deus, agora eu estou com Covid, meu Deus, agora tudo acabou, meu Deus, agora não tenho dinheiro, meu Deus, e agora eu não tenho mais força, meu Deus, eu não tenho mais vitalidade, meu Deus, agora tudo o que eu sabia, eu agora não sei mais, e eu me sinto perdido, eu me sinto rejeitado, eu me sinto escanteado, eu me sinto agora que Deus me abandonou, eu sinto que eu não consigo mais permanecer de pé, parece que tudo está me atormentando, tudo está me assediando, tudo está tentando me derrubar. E agora? Todos os dias nós somos testados, mas principalmente nesse momento decisivo, nós somos testados. E nesse momento você precisa escolher o que você quer. Você precisa tomar uma escolha e uma postura. E eu quero te convidar a você junto comigo, para que nós juntos possamos superar os nossos desafios. Então, o primeiro deles são as suas emoções. Como que você controla as suas emoções? Como que você deixa com que as suas emoções influenciem aquilo que você fala? Eu te falei há pouco que a sua língua pode ser o seu maior aliado, a sua maior aliada, a sua pior inimiga. O que vem à sua mente, o que você dá vida através das palavras. As palavras nascem naquilo que nós pensamos, aquilo que é gerado na nossa mente, aquilo que as nossas emoções produzem. Nós vamos dar vida através das palavras que vamos liberar. Você pode matar os pensamentos ruins, os pensamentos de morte, os pensamentos maus que vêm na sua mente, pelo poder da palavra que você libera. Ou você pode deixá-los criar raízes. O fato de você não expelir, de você não falar, de você não rejeitar, é um indício que você está aceitando. Como você enxerga o panorama geral? Você tem um carro de corrida, que você precisa concluir uma prova, você está quase ganhando, mas a situação é adversa, você está sem câmbio, você tem uma marcha só e você precisa conduzir esse carro. Você pode escolher falar para a sua equipe: olha, equipe, tá ruim, tá feio o negócio aqui, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou desistir. Ou você pode falar: não, como aquela mulher que foi contra Eliseu, vai tudo bem. Veja, deixa eu te falar algo, não é você ser
negacionista e você negar a realidade. Não é você negar aquilo que é ruim, não é você negar aquilo que não está correto, mas é você saber para quem você abre a tua boca. Assim como essa mulher que foi até Eliseu, que o seu filho tinha morrido, ela não falou para os da casa, ela não falou para o servo de Eliseu, ela falou para quem podia resolver o problema dela. Assim, o Senna não falou para a sua equipe, porque a sua equipe não podia resolver o seu problema. Então, use as suas emoções ao seu favor, use a sua língua ao seu favor, use o poder que você tem nas suas palavras a seu favor e não contra você. E o que eu quero te dizer? Declare vida, declare saúde, declare prosperidade. Não é ser cego, tapado para as situações, mas é apesar das situações, você declara sobre elas. O decreto daquela mulher para o filho dela era um decreto de morte. Mas ela não aceita o decreto de morte e ela declara vida. Para aqueles que não entendiam, ela declarava: vai tudo bem, você não pode resolver o meu problema mesmo, você não tem autonomia, você nem entende do que nós estamos vivendo. Eu vou naquele que entende, eu vou naquele que pode me ajudar, naquele que pode resolver o meu problema. Então cuide nesse momento, cuide nesse tempo das tuas emoções. Cuide para quem você abre o teu coração, cuide para que você não se deixe levar por emoções nocivas. Tenha controle emocional. Um outro ponto que você precisa nesse tempo se superar, que todos nós somos colocados à prova e que nós precisamos superar, é o nosso tempo de oração. Quanto tempo você ora? Eu não sei por quanto tempo você ora, quantas horas você se dedica à oração durante os dias, eu não sei se por 10 minutos, eu não sei se 20 minutos, eu não sei se 1 hora, eu não sei se 2 horas, mas esse momento exige um tempo de superação. Para quê? Para que você possa discernir o tempo e o modo. A oração nos alinha com o coração de Deus. A oração com o Senhor, a oração, o tempo de relacionamento com Deus, alinha o nosso coração para que nós possamos entender a mente dele e nos posicionar neste alinhamento. Então por isso você precisa superar o seu tempo de oração. Seja violento em suas orações, no tempo da sua oração. É preciso ter decisão, é preciso você abrir mão de algumas coisas, é preciso sim você abrir mão de alguns prazeres nesse momento, porque é um momento de você se fechar e orar. Abra mão de algumas festas, abra mão de alguns lazeres, abra mão de tempos de jogar conversa fora e dedique-se a esse momento à oração. É como se você estivesse pilotando o carro. O que você vai fazer? Segurar o carro com o braço, como fez o Senna. No nosso caso, nós não vamos segurar as situações na nossa força, mas vamos utilizar o poder que nós temos. O poder que o Senna tinha naquele momento era a força física,
o seu físico foi utilizado. Para nós, o nosso momento é utilizar o poder que nós temos, e o poder que nós temos é oração. Quanto tempo você tem orado? E eu estou te falando isso eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, com o máximo de... que você preste muita atenção nisso, porque eu realmente acredito nisso. Eu não estou te falando de um jargão crentesco, que todo crente fala e que sabe que precisa orar. Eu não estou falando de uma forma corriqueira, eu não estou falando de uma oração como você aprendeu a vida toda que você precisa orar. O que eu estou te falando é que nós precisamos superar os nossos limites de oração. A questão não é se você ora ou não ora. Se você não ora, o negócio já está atrasado faz muito tempo. A questão é, você precisa se superar em oração, porque nesse momento onde exige poder da sua parte, o seu poder em ação, e o seu poder em ação é a oração. Quanto mais você ora, mais você entende o céu, e mais você se alinha e está do lado certo da equação. Amém? Segundo limite, um outro limite que você precisa se superar, para você que pode, para você que não está se recuperando de nenhuma enfermidade agora nesses dias, e quando você puder, estiver liberado a sua saúde, você precisa superar os limites de jejum. Por quê? Porque nós precisamos, nesse momento, anular a nossa carne, as nossas atitudes carnais. Nós precisamos anular o nosso orgulho, a soberba, a mesquinharia. Nós precisamos anular o medo, precisamos anular a depressão. Jejue, supere os teus limites de jejum. Quantos dias foi o máximo que você jejuou? Você jejuou talvez um dia, parta para 2, 3, você já jejuou 7 dias, quem sabe agora você vai para 14, e assim por diante. Claro, estou te falando isso, você que pode fazer isso nesse momento, você que tem uma saúde para fazer isso, que você não está em recuperação de nenhuma enfermidade, de nenhuma doença, você está tudo bem. E para aqueles que estão se recuperando, quando estiver apto, deixe isso na sua lista de superação. Você precisa se superar no seu jejum. Você precisa superar o seu limite de jejuar. Amém? Você precisa anular a obra da carne. Você precisa anular os feitos da carne, os frutos da carne, para que você possa seguir no caminho do prêmio da soberana vocação. Terceiro ponto, supere em generosidade. Supere os teus limites de generosidade. Por quê? Porque esse é um tempo oportuno para quebrarmos a miséria. A miséria é quebrada com generosidade. Uma das chaves que quebram a miséria é a nossa generosidade, a nossa disposição em dar. Nesse momento nós somos confrontados e somos testados nos nossos limites financeiros. Quem contraiu a Covid sabe muito bem o quanto custa os medicamentos, os tratamentos, isso sem falar em hospitalização, internação. Mas talvez a tua questão não é agora uma questão de saúde, que está testando as suas finanças, seja uma outra questão. Mas o fato é que esse é um tempo para nós quebrarmos a miséria, quebrarmos o poder da miséria sobre nós. E eu falo isso de uma forma muito séria. Nós precisamos quebrar
a miséria. E eu creio que nós estamos nessa jornada, nessa travessia, justamente com algumas finalidades. E eu creio que uma das finalidades é que nós possamos, como corpo de Cristo, quebrarmos a miséria. Porque quando nós quebramos a miséria, o espírito de pobreza, nós nos alinhamos e estamos aptos a prosperar. Enquanto o espírito de miséria subjuga o povo, não há prosperidade. Enquanto o espírito de miséria está dominando sobre um povo, ele é marionete da miséria. Você pode ver que tem partidos políticos, tem ideologias políticas que se utilizam da miséria para se perpetuar no poder. A desculpa deles é que eles estão fazendo algo pelos mais pobres, e estão ajudando, estão dando um tipo de auxílio, um tipo de ajuda para os mais pobres. Mas isso nada mais é do que o espírito da miséria em ação. Porque o espírito da miséria alimenta a pobreza, para que ela continue na pobreza. O espírito da miséria não quer que as pessoas sejam prósperas, não quer que as pessoas sejam frutíferas, não quer que as pessoas tenham autonomia financeira. O espírito da miséria é um espírito que prende e segura as pessoas com esta mentalidade, porque quanto mais elas ficam presas na mentalidade da pobreza, mais fáceis elas são manipuladas e jogadas. Muitas igrejas do corpo de Cristo são dominadas pela miséria. Muitos crentes que fazem parte do corpo de Cristo estão dominados pelo espírito da miséria. Quando se fala dízimo ou se fala em ofertas, a pessoa chega a endemoniar. O que é isso? Espírito da miséria. Por isso que esse é um momento ímpar para que nós possamos, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, quebrarmos a miséria. Nós quebramos a miséria com generosidade. Quanto mais você é generoso, mais você está desprendido do espírito da miséria. Esse é o momento de você ser violentamente, ser intencionalmente generoso. Supere os teus limites de generosidade. Supere os teus limites de ofertas. E eu não estou te falando, e já para desmascarar o espírito da miséria, jogar ele, pisar na cabeça dele agora, aqui. Eu não estou te falando isso para você ofertar aqui na igreja, para você ofertar para mim, não estou te falando em causa própria, estou te falando, seja generoso, seja generosa. Você conhece alguém que está precisando nesse momento de auxílio? Estenda a sua mão, seja generoso. E deixa eu te falar algo, você que está precisando romper financeiro, você que está precisando algo, um milagre financeiro, você que está precisando ser suprido nessa área financeira, você tem uma chave nas suas mãos para mover o céu, para incomodar o céu, que é a sua generosidade. Veja o que você pode ser generoso, mesmo você que está precisando receber, para que você ative a prosperidade não se ativa quando você ganha, a prosperidade você ativa quando você dá, quando você compartilha, quando você é generoso. Então seja agora violentamente generoso.
Supere os teus limites. Qual é o máximo de oferta que você já deu? Qual é o máximo de ajuda, de contribuição que você já fez para alguém? Esse é o momento de você ir além. Esse é o momento de você superar a sua generosidade. E uma última, nesse momento agora que eu quero compartilhar com você, último ponto sobre superação, último limite. Supere a sua cautela e tenha estratégia. Cuidado onde você vai, com quem você vai e por que você vai. Não é que você vai ficar recluso, vai ficar intocável, impuro, dentro da sua casa. Mas o momento exige atenção, é o momento que o avião está aterrissando e você precisa se assentar e afivelar os seus cintos. Então tenha cautela. Tenha uma atenção redobrada com as situações. Por quê? Porque não se trata de hoje, não se trata simplesmente desses dias ou desse momento, mas se trata do que o hoje representa no futuro. Se trata do seu futuro. O Senna poderia ter, naquele dia, escolhido não superar os seus limites. Hoje, nós não estaríamos falando dele. Mas ele escolheu superar, naquele dia, ele escolheu superar os seus limites. E ele, certamente, dividiu a sua carreira entre antes e depois daquele grande prêmio. Ele certamente dividiu a sua vida entre antes e depois daquele momento. E certamente ele se sagrou um dos maiores campeões, porque ele decidiu naquele dia superar os seus limites. Ele, a família dele, colhe os benefícios da imagem que ele gerou, do fruto que ele deixou, daquele dia, daquele momento decisivo, daquele momento onde tudo estava errado, onde tudo era para dar errado, onde existia um decreto de derrota, onde existia um decreto de fracasso, onde existia um decreto de não vai dar certo. Ele decidiu não aceitar esse decreto e decidiu superar os seus limites. Nós precisamos nos superar, porque é um momento de concluir uma etapa e de inaugurar um novo tempo. Quando um avião decola, ele decola de um lugar e ele aterrissa em outro lugar. Nós saímos de um lugar, estamos fazendo uma travessia e vamos aterrissar em outro lugar. Nós vamos aterrissar num novo tempo. Nós precisamos, nesse momento, quando aterrissarmos, nós precisamos ter superado os nossos limites. Porque vai ser um tempo onde nós precisaremos ser terrivelmente crentes. Quando aterrissarmos, quando chegarmos no outro lado, quando desembarcarmos, estaremos em uma nova etapa. Estaremos inaugurando um novo momento. E é por isso que nós precisamos ter todo o cuidado agora, para nós conduzirmos o nosso carro com toda a diligência, com toda a cautela, e superando os limites que nós temos, para que nós possamos atravessar a linha e chegar do outro lado. Porque quando nós chegarmos, nós precisaremos
ter orado como nunca, jejuado como nunca e sermos prósperos como nunca. Esse é o momento decisivo para nós. Esse é o momento de decisão. Esse é o momento de escolhas. Esse é o momento que o Senhor está nos convidando a nos superarmos. O Senhor está convidando para que nós não fiquemos na mesma situação, para que nós não fiquemos na mesma condição, mas nós avancemos. Você e eu estamos convidados para avançar, e para avançar nós precisamos nos superar. Supere o seu tempo de oração, supere o seu tempo de jejum, supere a sua generosidade, supere a sua cautela e, no pacote todo, exerça e tenha controle emocional. Use a sua língua como sua aliada e não como sua inimiga. Amém?